A empresa vai plantar grama em uma parte de uma propriedade e para tal serviço é cobrado R$ 6,75 a cada metro quadrado. Se vocês não prestam atenção nesses detalhes da questão, vocês ficam perdidos. Por isso que eu não entendi a questão. Olha aí, se é cobrado por metro quadrado e ele deu a medida desse terreno, ok? Ele deu essa medida desse terreno em hectômetros quadrados, o que que você tem que fazer primeiramente? Transformar o que não está em metros quadrados, porque você tem que deixar as medidas equivalentes. Primeiro, o preço é cobrado por metro quadrado. Então, 0,36 hectômetros. Vamos fazer a transformação aqui. Então, preste atenção aqui, Sara. Então, ó, eu não vou colocar toda a tabela presente, não, porque eu vou colocar só o que eu preciso aqui por conta do espaço. Então, temos aqui o seguinte, ó, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Vou colocar o que eu preciso apenas. Então, eu tenho que transformar 0,36 hectômetros quadrados em metros quadrados. Quem está em hectômetros quadrados? Zero, um número que está imediatamente à esquerda da vírgula. A regra continua a mesma, 36. Está vendo? Eu tenho que colocar dois algarismos. Se eu tenho que chegar em metros quadrados, porque ele pede que faça a conversão nessa aqui, medida, eu vou preencher com dois zeros. Vou tirar a vírgula daqui e mover para cá. Os zeros desnecessários, esse aqui, ó, esse aqui não serve mais para nada. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, 0,36 hectômetros quadrados equivale a 3.600 metros quadrados. É a primeira coisa que eu tinha que fazer. Agora sim, eu vou multiplicar 3.600, como o Júlia falou aí, por R$ 6,75, que é o preço do metro quadrado. Então, eu vou ter 3.600 vezes 6,75. Aí por isso que eu estava perguntando a Lucas, por que você tirou a vírgula? Por que você multiplicou por 675? Porque eu já expliquei para vocês, só um minutinho, Sara, só um minutinho. Eu já expliquei para vocês que você pode tirar a vírgula para multiplicar, mas devolver depois. Não foi isso? Devolve depois no final, porque senão vai ficar errado. Fale, Sara. Pois é, tem que ler a questão. Isso é interpretação. Então vamos lá. Eu tirei a vírgula, mas no final da conta eu devolvo porque eu tenho que deslocar ela. Então vamos lá, vamos fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Vamos lá, 7 vezes 0. Deixa eu apagar esse 3 aqui de cima. 0. 7 vezes 0 de novo. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 3, 21. Mais 4, dá 25. Vamos multiplicar aqui o 6. 6 vezes 0. 0 de novo. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Vamos somar. Então, temos 0, 0, 0. 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. Aqui vai dar 4. E aqui 2. Como é R$ 6,75, eu vou tirar aqui, ó, 2 vírgulas. Vou correr duas casas decimais. Então, eu já tenho a resposta. Quanto é que vai ser pago, ou cobrado, desculpe,
como a questão está pedindo, pela plantação dessa grama. Está aí, 24 mil. Não, está errado. Pôs a vírgula na posição errada, ficou totalmente errado na questão. Então eu tenho R$ 24.300. Então a resposta para essa questão 13, deixa eu até botar aqui, ó, que a questão que a gente está resolvendo é a 13. Resposta será cobrado R$ 24.300. Espero que tenham entendido. Olha só, eu tenho 54 quadradinhos, ele quer a área apenas da região colorida. Ela encontrou 54, não foi isso, Maria Eduarda? 54 quadradinhos, multiplicou por 0,25 centímetros quadrados, mas ela também observou que no resultado a questão queria que fosse em metros quadrados, e por fim ela fez a transformação. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos resolver aqui agora. Então, ele quer a área da região colorida, que são 54. Então, eu vou fazer o quê? 54 vezes 0,25. Então, eu posso fazer aqui, ó, 25 vezes 54. Aí vocês vão ver que depois eu vou colocar a vírgula, porque eu preciso deslocar a vírgula. Aqui é só para não me atrapalhar. Então, 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Isso. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. Então, eu tenho 0, 5, 3, 5. Como aqui é 0,25, por isso, ó, eu não posso esquecer, eu vou deslocar duas casas decimais. Então, eu tenho 13,50 ou 13,5 centímetros quadrados de área da região colorida. Mas a questão quer que a gente transforme isso aqui em metros quadrados. Então, ó, vamos transformar em metros quadrados. Então, olha só, ainda estou tirando dúvidas da transformação. Então, vai prestar atenção, principalmente quem está achando complicado aí. Vamos lá, vamos transformar aqui. Eu vou colocar a parte da tabela que eu preciso. Então, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Então, nessa tabela, eu estou aqui 13,50 centímetros quadrados. Então, ele está aqui, ó, 13,50. Esse 50 ali não tem necessidade. E eu quero transformar em metros quadrados. 0, 0. Cheguei em metros quadrados, eu preciso colocar 2? Não. Isso, porque o outro vai ficar desnecessário. Então, ó, a vírgula sai daqui e vem para cá. Muito bem, então. Então, 0,00135 metros quadrados. Tá aí. 1.500 ARI. 1.500 ARI. Aí eu tenho aqui, ó. Se você olhar a tabela que eu coloquei aí, ó, um ARI são 100 metros quadrados. Então, toda vez que eu quiser transformar a medida de ARI para metro quadrado, eu multiplico por 100. Toda vez que eu quiser transformar de hectare em metro quadrado, eu multiplico por 10.000. E o centiare eu só multiplico por 1. Ou seja, é o mesmo valor. Eu só vou repetir. Então, um centiare é 1 metro quadrado. Um ARI são 100 metros quadrados. Um hectare são 10.000 metros quadrados. Então, para a letra B, eu vou pegar 1.500 e vou multiplicar por 100. Isso.
Vamos ver aqui então. Então, letra B, eu vou ter 1.500 vezes 100. Eu só vou acrescentar mais dois zeros, não é isso? Vai ser o quê? 150 mil metros quadrados. Só que eu preciso transformar tudo em quilômetros quadrados. Então, vou deixar aqui a parte da minha tabela que eu preciso para fazer essa transformação, que é de quilômetros até metros quadrados, é o suficiente. Então, tá aqui, ó. Isso. Hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Vamos colocar esse valor lá na tabela. Então, ó, vamos colocar de 2 em 2 zeros. Eu tenho quantos zeros aqui? 4. 0, 0, 0, 0. Depois eu tenho o número 5 e o número 1. E eu quero transformar em quilômetro quadrado. Cheguei em quilômetro quadrado com apenas um zero. Não preciso colocar os dois e ponho a vírgula. Isso daqui, que são os 150 mil metros quadrados, equivale a 0,15 quilômetros quadrados. Então, está aí a resposta, 0,15 quilômetros quadrados. Observe aí que eu não precisei colocar esses zeros depois, está vendo? Que eu falei, olha, após os números não nulos, que não são zeros, lá depois da vírgula, eles se tornam desnecessários. E ó, e também antes da vírgula não precisa. Vamos ver letra C. Já aqui eu tenho 6 alqueires paulistas. Se eu for olhar aqui na tabela, o alqueire paulista 1 equivale a 24.200 metros quadrados. O que é que eu vou ter que fazer? Pegar esses 6 e multiplicar, não é isso? E muito bem, então vou fazer 6 vezes 24.200. Quem fez a multiplicação aí? Me diz aí qual é o resultado. Ó, Agatha, você usou o alqueire mineiro e não foi o paulista. Olha aí na tabela. Por isso que você fez errado. Ele está falando do alqueire nessa questão aí da letra C, alqueires paulista. Você usou alqueire mineiro. Ah, sim. Mas aí, esse 242 está em hectare. Não precisava. Não precisava se transformar em hectare. Aí você ia ter o processo todo de multiplicar, transformar hectare, depois em metros quadrados, depois para transformar em quilômetros quadrados. Olha a volta que você ia dar, sendo que eu já tenho aí em metros quadrados, eu só ia transformar depois para quilômetro quadrado. Entendeu? Sim, gente, me diz aí qual foi o resultado. Deu 145 mil e o quê? Isso, 145.200 metros quadrados. E eu preciso transformar em quilômetros quadrados. Vamos lá, vamos transformar ele em quilômetros quadrados. Olha só, dois zeros aqui. Depois eu tenho o número 5 e o número 2. Depois eu tenho o número 1 e o número 4. Correto? Eu preciso chegar em quilômetros quadrados, ponho uma vírgula. Então, meu resultado é 0,1452, não é isso? Quilômetros quadrados. 0,1452 quilômetros quadrados. Entendeu, Agatha?
Você não fez errado. Você só ia ter mais trabalho para transformar. Vamos lá, próximo. Pois é. Vamos lá. Continuando, letra D. 40 alqueires mineiro. Vamos olhar aqui na tabela. Um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer? 40, não é isso? Vezes 48.000. Pronto. Quem fez a multiplicação aí, me diz aí qual é o resultado. Deu quanto? 1.000.000. Isso. Correto. Metros quadrados. Agora, isso. Agora eu vou transformar ele em quilômetros quadrados. Deixa eu apagar aqui esses para fazer as novas transformações. Eu tenho 3 zeros. Aqui, aqui, aqui. Eu tenho 6. Depois eu tenho o 3, o 9 e o 1. Já está, já chegou lá. Eu só vou pôr uma vírgula aqui. Não é isso? Então eu tenho 1,936 quilômetros quadrados. E por fim, letra E, onde eu tenho 144 alqueires do norte. Vamos olhar aqui na tabela. O alqueire do norte equivale a 27.225 metros quadrados. São quantos alqueires que ele está dizendo aí na letra E? 144. Então vou ter que fazer 100. Isso. 27.225. Já que vocês fizeram aí, me diz aí qual foi o resultado que vocês encontraram para eu confirmar aqui. 3 milhões. Pronto. Metros quadrados. Vamos jogar lá na tabela que a gente precisa transformar. Mas se vocês observarem, a gente já está nessa parte adiantada. Ó, para chegar até quilômetros quadrados, olha só quantas casas a vírgula vai ter que correr. 2, 4, 6. E aqui eu só faço contar essas 6 casas decimais. Não é isso? Então, ó, 2, 4, 6, a vírgula vem para cá. Ó. Então vai ficar 3,9, daqui 9.204. 9.000. Deixa eu puxar aqui, deixa eu dar um zoom. 9.204 quilômetros quadrados. Tá aí. Um sítio de 64 hectares do estado de Minas Gerais e pretende vender, então, ele tem esse sítio, Paulo, e pretende vender 5 alqueires. Você reparou que as unidades são completamente diferentes. Ele fala primeiro em hectare, depois fala que pretende vender em alqueires. Ou seja, são 2 unidades que a gente desconhece e eu não tenho como subtrair. Eu não posso fazer 64 menos 5 porque são 2 unidades de medidas diferentes. Então, Pablo fez o corretíssimo. Transformou tudo em metros quadrados. Então, após a venda, até porque o resultado, a questão pede em metros quadrados. Utilize o alqueire da região para resolver o problema. Então, vamos lá.
Então, como ele fala o alqueire da região, ó, no estado de Minas Gerais, então é o alqueire mineiro. Então, vamos à questão 16. Então, essa questão 16, 64 hectares, não é isso? Vezes, então, um hectare, ele vale 10 mil metros quadrados, então 6 vezes 10 mil. Aí Pablo falou, olha, só coloquei 4 zeros, professor. Correto. Multiplicação por 10 mil. Deu 640 mil metros quadrados. Depois ele pegou o alqueire mineiro, que equivale a 24 mil, cadê o alqueire mineiro? Não, desculpe, 48.400. Então, ele foi lá, 5 vezes 48.400 metros quadrados e encontrou 242 mil metros quadrados. Pronto. Após a venda, quantos metros quadrados passará? Ou seja, se ele vendeu, ele retirou. Então, eu vou fazer 640 mil menos 242 mil. Então, vamos lá. 640 mil menos 242 mil. 0, 0, 0. Aqui eu tenho 10 menos 2 dá 8. Não é isso? Aqui eu tenho 3 menos 4, não pode. Então, 13 menos 4 dá 9. 5 menos 2, 3. Então, resultado, após a venda, não é isso? Paulo ficou com um sítio que tem agora 398 mil metros quadrados. Vamos lá, deixa eu botar aqui a resposta. Após a venda, o sítio passou a ter 398 mil metros quadrados. Bom, área de quadriláteros e triângulos. E aí ele começa com polígonos. Chamamos de polígono toda figura plana limitada por segmento de reta nomeados. Nomeados lados dos polígonos em cada... Cadê? Tem alguma coisa? Ficou sem sentido isso aqui no texto. Nomeados lados do polígono em que cada segmento de reta intersecta exatamente dois outros segmentos. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados. Então, no próximo caderno, veremos diferentes polígonos e suas classificações. Neste momento, estudaremos apenas a área de quadriláteros e triângulos. Então, quem são os quadriláteros que a gente vai trabalhar? Os retângulos, ok? Paralelogramos. Aí não tem um quadrado, mas eu posso colocar para você. Tem? Tem. E área dos triângulos. Bem, gente, é muito fácil. O retângulo e o paralelogramo possuem dois lados paralelos de medidas iguais, 2 a 2, ou seja, os lados opostos eles são paralelos e congruentes. O que diferencia a medida dos ângulos internos, como veremos no próximo caderno. Então, esquece aqui por enquanto. Área dos retângulos. A gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui, não. Todas as vezes que a gente for trabalhar com a área dos retângulos, no caso aí você viu que os retângulos eles são os paralelogramos, ok? Ele vai incluir os paralelogramos, mas a gente especificamente retângulo porque ele possui 4 ângulos internos retos. Então, a área dos retângulos é simplesmente base vezes altura. Então, a gente vai ter essa formulazinha que está aqui, ó. Então, por exemplo,
Que aqui no livro ele está mostrando, ele está comparando em relação a quantos quadradinhos ele conseguiu colocar igual. O que é que vai acontecer? Se a área, para calcular a área de um retângulo, é base vezes altura, vocês vão ver aqui ó, essa sigla. Ah, mas professor, por que altura com H? Porque é o seguinte, essa altura aí foi representada com H para não confundir com outras medidas nas figuras planas que vocês vão trabalhar lá quando vocês avançarem até o 9º ano. Então, todas as representações da medida de uma altura de qualquer figura plana vai ser pela letra H. Ok? Bom, quem é a base? A superfície, ó, a parte de baixo, que apoia a figura. A altura é o segmento perpendicular, ó, que forma isso aqui. Perpendicular, quando a gente fala aqui, ó, que forma esse ângulo reto. Então, você tem aqui duas medidas. A base mede quanto? 5 metros. A altura mede 4. Então, qual é a área desse retângulo? Olha que coisa simples. A área é simplesmente 5, que é a base, vezes a altura, que é 4. Qual vai ser a área dele? 20 metros quadrados. Como a gente está falando de área, lembre-se que a unidade de medida, ó, fundamental é o metro quadrado. Se a questão pedisse para transformar em centímetros quadrados, aí eu faria a conversão, certo? Aqui ele não pede. Vamos lá. E aí eu tenho uma coisinha aqui, ó. E o quadrado? Quadrado, ele é um retângulo com os 4 lados iguais. Por que eu digo que o quadrado é um retângulo? Porque ele tem também 4 ângulos retos. Toda vez que eu quiser calcular a área de um quadrado, basta eu fazer o lado vezes o lado. Por que, professor, o lado vezes o lado? Porque tanto a base como a altura de um quadrado têm medidas iguais. Então, se eu digo assim, olha, qual é a área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros? Deixa eu sair daqui dessa tela. Então, dá quanto mesmo? Veja aí o que você falou. Repense mais uma vez. Se o lado mede 5, não, é quadrado. Quadrado tem 4 lados iguais. E eu disse que para calcular a área de um quadrado é a medida do lado. Não, presta atenção. Isso é 5 vezes 5. Gente, ó, a área do quadrado eu falei que é a medida. Agora sim, percebeu, Agatha? Pronto. A área de um quadrado é lado vezes lado. É diferente do cálculo da área do retângulo, que a gente viu aqui, ó, retângulo. Eu tinha o quê? 4 de altura e 5 de base. A área do retângulo é base vezes altura. Ó. Então, no caso aqui, professor, então vai ficar como? Bom, no caso do quadrado, qual vai ser a área? A área vai ser 5 elevado ao quadrado, que dá quanto? 25 centímetros quadrados. E no caso daqui mesmo foi o quê? A área é a base vezes a altura. Quem é a base? 5 vezes a altura, que é 4. A área foi o quê? 20 centímetros quadrados. Ah, professor, então posso fazer calcular a área de um quadrado da mesma maneira que eu calculo do retângulo, base vezes altura? Pode. Por quê? Ó, base vezes altura dá 5 vezes 5. Dá o mesmo resultado. Mudou o resultado? Não.
Ah, e se eu fizer a altura vezes a base? Gente, eu tenho que entender que na multiplicação a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então não precisa seguir a risca, a base vezes a altura. Eu posso colocar a altura vezes a base. E por fim, a do paralelogramo. Paralelogramo que é essa figura daqui. O problema do paralelogramo é que a altura que eu quero que vocês percebam é essa daqui, ó. Ela é perpendicular. Ela pode estar assim. Isso aqui é altura. Entendeu? Aqui é a altura. Ou ele pode estar marcando para você aqui, ó, no interior da figura. Então vocês vão ver que a altura da figura vai ser sempre representada por esse ângulo reto. Então se eu perguntar para você aqui, olha, eu tenho um paralelogramo cuja as medidas são as seguintes. Eu tenho uma base medindo 10 centímetros e tenho uma altura medindo 8 centímetros. E para eu calcular a área de um paralelogramo, é a mesma fórmula do retângulo. A área é base vezes altura. Então, qual vai ser, então, a área desse paralelogramo? A área vai ser igual a 10 vezes 8. Qual vai ser a área? Quadrados. Não pode esquecer que é uma unidade de área. Então, se tiver o comprimento em centímetros, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Se tiver em metros, metros vezes metros, dá metros quadrados. E, por fim, a do triângulo. Olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vou nem apagar aqui. Como pequeno. Olha só. Triângulo, se você observar, olha que interessante. O triângulo, ele é uma figura plana formada a partir de um paralelogramo ou de um retângulo. Ó. Então, o que é que significa isso? Que um paralelogramo ele contém dois triângulos. Então, todas as vezes que eu for calcular a área de um triângulo, qual vai ser a área do triângulo? Eu vou observar aqui, ó, a altura. Por exemplo, aqui a altura são 7 metros. Vou usar essa unidade de medida. E a base mede 9, botar 11 metros. Para calcular, todas as vezes que eu precisar calcular a área de um triângulo, eu vou fazer simplesmente essa fórmula daqui. Base vezes altura, só que eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Quem me diz aí? Quem foi que entendeu por que eu dividi por 2? Dentro de o quê? Dois paralelogramos. Isso. Então, o quadrado, o retângulo, ok? E o paralelogramo, ele sempre contém dois triângulos. Então, eu vou usar a fórmula do paralelogramo, só que eu vou dividir por 2.
no final. Então, qual vai ser... Ô, gente, Levi, desliga aí o microfone, Levi, por favor. Então, vamos lá. Qual vai ser a área desse triângulo? A área vai ser igual a base, 11, vezes 7 e divido por 2. 11 vezes 7 dá 77. Dividido por 2, vamos fazer aqui essa divisão. 77 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 7. 1. Desceu 7 aqui. Dá 8, não é isso? 8 vezes 2, 16. Para 17, 1. Vou pôr um zero aqui para continuar minha divisão. E vírgula. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, qual vai ser minha área? A área vai ser de... Muito bem, metros quadrados. Então, gente, olha aí como é rápido e fácil. Eu só preciso saber e conhecer as fórmulas. Para calcular a área de um retângulo e de um paralelogramo, eu vou fazer base vezes altura. Do quadrado, eu pego a medida do lado e elevo ao quadrado. Para calcular a área do triângulo, eu vou usar a fórmula do paralelogramo e vou dividir por 2. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui um exercício para entender. Vamos lá, olha só. Olha o que, é que a questão está querendo aqui. Ele diz assim, ó. A área do município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, é 225 km². Represente a área desse município por meio de um quadrado de mesma área. Ele quer um quadrado, significa que o quadrado tem o quê? Os lados com medidas o quê? Iguais. Então, significa que tem duas medidas iguais que multiplicadas dá 225. Quem são esses números? Esses dois números que multiplicados dá 225. Pelo conhecimento de vocês. Me diz aí. Vocês já sabem que 10 vezes 10 dá 100, ou seja, é um número maior do que 10. Aí você já vai descartando. 12 vezes 12 dá quanto? 12 vezes 12? Já vou desenhar aqui um quadrado, que ele está pedindo que represente por um quadrado. E aí, quanto é que dá 12 vezes 12? 144. Tá perto, eu preciso encontrar 225. Vai fazendo o teste aí. Pronto, Pablo encontrou aqui, ó. Pablo encontrou 15 vezes 15. Então, gente, olha só essa questão. Ele fez o inverso do que a gente teria que fazer. Ele diz assim, olha, a área do município de Itatiaia, do Rio de Janeiro, ele já deu a área, ele quer saber o quê? Ele quer saber que eu represente a área desse município através de um quadrado, e aí eu já tenho que ficar atento. Um quadrado tem os lados iguais, ou seja, a base e a altura têm medidas iguais. Então, para ter uma área de 225 quilômetros quadrados, eu preciso que esse município seja um quadrado que tenha o quê? 15 quilômetros de base e 15 quilômetros de altura. Por quê? Porque para calcular a área de uma figura quadrada, eu faço o quê? Que eu falei para vocês, pego a medida do lado e elevo ao quadrado, não é isso? Então, a área vai ser igual a 15 elevado ao quadrado, que dá 225 metros quadrados. No caso, quilômetros quadrados. Olha a questão 18. Pense aí um pouquinho comigo. A área de um triângulo de base 20 metros é igual a 60 metros quadrados.
Qual é a altura desse triângulo em relação à base dada? Vamos relembrar aqui para vocês. O que foi que eu expliquei para vocês? Para eu calcular a área de um triângulo, qual foi a fórmula que eu expliquei para vocês? A área de um triângulo é o quê? Fala. Hã? Pronto. Tá aí. A base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Então vamos lá. Eu já tenho aqui base vezes altura dividido por 2. Eu sei que essa é a fórmula do triângulo e a questão está falando de um triângulo. Vocês perceberam que ele deu a medida da base, ele deu a medida da área e ele quer que a gente descubra qual é a medida da altura em relação a essa base. O que é que eu vou fazer nessa questão? Isso, isso. Será que é 40 metros quadrados? Vamos ver? Olha só. Vamos substituir. Pronto, 40 vezes 20 dá 60? 40 vezes? Mas, Sara, olha, Sara, que você está falando. A gente está trabalhando com multiplicação. 20. Espera aí, só um minutinho. Desliga aí. Eu ouvi, Levi. Pronto. Olha só. Preste atenção aqui no seguinte. Eu tenho um número, vamos colocar aqui, ó. A base é de 20. 20 vezes a altura, quando eu dividir por 2, deu 60. Não é isso que está acontecendo? Não é isso que está acontecendo aqui? Pronto. Então eu tenho que multiplicar 20 vezes a altura. E aí eu tenho que dividir. Oi, Levi. Fale, Levi, então. A altura podia ser 30. Pense bem. Vamos multiplicar 20 vezes 30 dá 600. 600 dividido por 2 dá 300. Tem que dar 60. Olha aí, multiplica aí 20 vezes 60 para ver se vai dar 120. 20 vezes 2 dá 40, Sara. 40 dividido por 2 dá 20. Vamos fazer aqui de uma forma diferente que eu vou explicar para vocês. Olha só. Preste atenção. Esse número 2, vamos lembrar aqui de, se vocês observarem, isso daqui é uma equação e a gente já trabalhou. Esse 2 está dividindo. O que é que ele passa aqui para o segundo membro fazendo o quê? Dividindo, ele... olha, cuidado, operação inversa, operação inversa. Então, eu vou ter aqui, ó, 20 vezes H, 20, aí eu faço o quê? 2 vezes 60. 2 vezes 60 vai dar o quê? 120. Ele passou multiplicando. Todo mundo lembrando aí? Bom, agora repare que esse 20 ele está multiplicando pelo H. O H tem que ficar sozinho no primeiro membro e o 20 tem que passar para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro fazendo o quê? Então, vamos passar dividindo. Então, H vai ser 120 dividido por 20. Olha aí os pré-requisitos da matemática. Se você aprendeu anteriormente ou não aprendeu, vai ter que voltar a estudar. A altura vai ser 120 dividido por 2. Ó, eu posso eliminar um zero por outro zero, aí ficou 12 dividido por 2, que dá quanto?
Agora, bom, medida de área, nós trabalhamos com duas dimensões, comprimento e largura, ou base e altura. O que é que vai acontecer com medida de volume? Nós vamos saber o quanto cabe dentro de um recipiente. Então, agora as figuras passam a ser tridimensionais. Então, vai acrescentar aí mais uma dimensão. Se eu tinha antes, em medida de área, duas dimensões e ele era bidimensional, eu só tinha base e altura, na medida de volume, eu tenho que base, altura e largura, ou comprimento, altura e largura. Eu tenho três dimensões. Por isso, eu tenho três algarismos em cada unidade para a medida de volume. Na medida de área, eu tenho duas dimensões. Por isso, eu tinha dois algarismos em cada unidade. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Então, bom, aos objetos físicos de três dimensões, como aí está explicando no livro, vamos associar a grandeza que é volume. Então, podemos dizer que o volume de um objeto é a quantidade de espaço que ocupa. Então, quando você tem um objeto tridimensional, pode ser um copo, a gente vai saber o volume de água, de líquido que cabe dentro daquele copo. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Ou de um objeto que tem a forma de um paralelepípedo, como você está vendo aqui, ó, o bloco retangular. Paralelepípedo ou bloco retangular. Então, para isso, a gente vai calcular as três dimensões dele: comprimento, largura e altura. Vamos lá, vamos avançando. Já aqui, ó, no bloco que é chamado de cubo, ou um dado, qual é a diferença entre o paralelepípedo e o cubo? É que o cubo ele tem as três dimensões com a mesma medida. Tanto a medida da base, como a medida da altura, como a largura, elas são iguais, porque todas as faces são quadradas. Lembre que quadrado tem quatro lados iguais. Então, o cubo ele tem todas as seis faces quadradas. Já o bloco retangular, ou paralelepípedo, não. Ele tem as faces opostas com a mesma medida. Bom, então para eu calcular o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Vamos lá. Cuidado para não confundir com a área, ok? Volume do paralelepípedo. Então, paralelepípedo é esse bloco aqui retangular com três dimensões. Eu vou ter as seguintes medidas. Comprimento. Então, por exemplo, eu tenho decímetros. A largura, por exemplo, eu tenho 3 decímetros. E a altura eu tenho 4 decímetros. Então, vocês percebem aí que eu tenho 4 dimensões. E todas as vezes que eu for calcular o volume, ou seja, o quanto cabe dentro de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular, eu vou usar essa fórmula daqui, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Então, ó, o C é o comprimento, o L, largura e altura. Não precisa ser na mesma ordem. Então, qual é o volume desta figura? Eu vou fazer o quê? 5 vezes 3 vezes 4. Basta fazer isso. O que a gente fazia lá em medida de área? Eu só calculava o quê? Com as duas dimensões, não era isso? Eu só tinha duas. Agora eu tenho uma figura tridimensional. Então eu vou calcular o produto das três dimensões dela. Quanto é que dá aí o volume? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 dá
E olha só, outra coisa que eu tenho que prestar atenção é medida de volume. Se eu tenho 3 dimensões, decímetros cúbicos. E aí a gente vai conhecer daqui a pouco essa medida de volume, que é a unidade de medida principal, e vamos fazer as transformações. Então, ó, 3 dimensões. Esse 3 aqui, ó, como expoente, está indicando que eu fiz o produto das 3 dimensões dele. Largura vezes comprimento vezes altura. Então, vamos lá. E para calcular o volume de um cubo? Qual é a diferença? É que o cubo ele tem todas as arestas iguais. Ele tem a face quadrada, ele tem 6 faces quadradas. Então a gente vai chamar essa face de aresta, ou, desculpe, essa linha lateral aqui, ó, de aresta. Então, por exemplo, se eu digo que o objeto é um cubo, basta eu ter a medida de uma das arestas, que é esta linha aqui, ó, que vão formar os lados desse quadrado. Então eu digo aqui, olha, a aresta é de 5 centímetros. Então quer dizer que essa aresta também mede 5 e essa também mede 5 centímetros. Todo ano eu tenho essa mesma experiência com meus alunos do sexto ano. Vocês toda vez enxergam essas coisas. Ó, para calcular o volume do cubo, eu tenho a medida da aresta elevado ao cubo. Significa que eu vou fazer o quê para calcular essa medida? Me diz aí. Quem é a medida da aresta? 5. Então, para calcular o volume, eu vou fazer o quê? 5 elevado ao cubo. Isso. Quanto é que dá 5 elevado ao cubo? 5. Eu sabia. Os apressados falam logo 15. Gente, é potência. Pois é, 5 vezes 5 vezes 5 não dá 15. Isso, Levi. Faz aí o cálculo, rapidinho. Dá quanto? Oi, Maria Eduarda, diga. 125. 125 o quê? Não. Como é que a gente lê? 5 centímetros, 125 centímetros cúbicos. Não precisa falar elevado, não. 125 centímetros cúbicos. Por favor, não esqueçam que potência não utiliza adição, é multiplicação. O expoente aí está indicando que eu estou multiplicando todas as dimensões. 5 vezes 5 vezes 5, que deu 125 centímetros cúbicos. Vamos conhecer lá as unidades de medida de volume. Só vai aqui. Bora lá. Quem é a unidade fundamental? A unidade padrão é o metro cúbico. Então você já está vendo aí, ó. Quem são os submúltiplos? O decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. São as unidades imediatamente inferiores. Então, gente, isso significa que cada uma delas é 1000 vezes, ok? Uma unidade é 1000 vezes maior que a anterior. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por isso que eu falei para vocês, olha, agora a gente vai ter que organizar essa tabela e vamos colocar 3 algarismos em cada unidade. Quem são os múltiplos? O decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Vai ser difícil, professor? Não, gente, não vai. É questão agora de ser organizado.
Agora eu tenho que prestar atenção que eu não estou mais com medida de superfície, de área. Deu uma cortada, mas não perdeu, não deve ter perdido muita coisa não. Então, olha só, o que vocês precisam entender é que eu não estou trabalhando mais com comprimento nem área. Então, comprimento só usava um algarismo em cada unidade, área 2, agora eu vou trabalhar com 3. Então, para fazer essa transformação, vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu sair aqui desse. Aqui ele está explicando, deixa eu ver se eu vou botar aqui um exemplo. Bom, vamos lá, vou botar aqui. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei uma pequena tabelinha e eu vou colocar alguns valores aqui para a gente fazer a transformação, certo? Vamos treinar um pouquinho dessas transformações. Eu vou fazer duas e vou pedir uma para vocês resolverem. Então, vamos colocar aqui como exemplo. Primeiro exemplo. Eu quero transformar 756 centímetros cúbicos. Eu quero transformar em metros cúbicos. 2. Olha o que eu falei, você não prestou atenção. Se tem um expoente 3, Sara, agora são 3 algarismos. É isso que você vai prestar atenção. Pronto, agora você tem 3 algarismos em cada unidade. Vamos fazer aqui a primeira transformação. Eu quero transformar 756 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Vamos lá para a minha tabela. Eu tenho que... eu não sei, eu não estou olhando o livro antigo não. Vocês vão vendo aí. Então, se comporta, eu tenho que comportar agora 3 algarismos em cada casa, em cada unidade. Eu tenho 756 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que lembrar que ele é um número inteiro. E a vírgula está aqui. Quem é que está em centímetros cúbicos? O próprio 756, não é isso? Correto? Deixa eu fazer aqui as linhas. Pronto, sem problema. Ô, gente, aí vocês vão olhar isso, porque não tem... Hoje, eu sei, gente, mas é porque esse daqui é a explicação. Cadê? Esse 33. Não fique perdido, não. Pronto. É porque está errado mesmo a página aqui no meu slide. Mas não tem problema, não. Isso aí não vai alterar em nada. Bom, 756 centímetros cúbicos. Quem é que está nos centímetros cúbicos? O próprio. Isso. Aí eu tenho que lembrar que agora eu posso comportar. Então está aqui, ó. Tá vendo? E eu tenho que transformar em quê? Metros cúbicos. Isso. Muito bem. Olha aí, tá vendo que você já pegou a ideia do metro quadrado, da medida de área? Quando eu chego na unidade,
Isso. E quando eu chego naquela casa de transformação, eu não vou precisar colocar todos os zeros, dependendo da posição, se ele vai transformar para uma maior ou para uma menor. Para uma maior, chegou lá com um zero apenas, porque o zero vai ficar na parede. Isso, isso. Então eu tenho como resultado 0,000756 metros cúbicos. Faz aí então o 2 para ver se vocês compreenderam. Transforma aí o 2. Rápido. Vamos lá. Olha o 2. Quem é que está no hectômetro quadrado? Tá vendo aí que já fez errado? Quem é que está no hectômetro? É o zero. A mesma regra. E vocês estão me falando aí e fizeram errado. É o número que está à esquerda da vírgula, gente. A regra não muda. Quem é que está à esquerda da vírgula? O zero. Como é que vocês fazem errado? Então, você tem aqui o zero, que está em hectômetro quadrado, ou, desculpe, cúbico. Então, tem um zero, vírgula, e aí eu vou preenchendo, ó. 1, 2, 4, 3. Tá vendo? E eu tenho que transformar em quilômetros cúbicos. O que é que eu faço? Eu tenho que chegar aqui. Então, ó, completo. Pronto. Pronto, tá aí. Faz aí o 3, para ver se dessa vez vocês prestam atenção. Então, meu resultado aqui é 0,00. Uhum. Pronto. Minha pergunta é: quem é que está em decímetros cúbicos? Pronto. Então eu tenho 781 decímetro cúbico. Então ele está aqui, ó. 781, vírgula, e o 9 está aqui. E eu tenho que transformar em hectômetros cúbicos. Isso. Muito bem. Eu tiro a vírgula de lá. Pronto. Olha aí meu resultado, 0,7 mil. Isso, hectômetros cúbicos. Pronto. A gente só tem mais 4 minutinhos. Para quem teve dúvida aí, a gente vai ver aqui agora. Então, olha lá o que Júlia falou aqui, ó. Eu vou ter que transformar primeiro tudo em metros. Por que eu tenho que transformar? Porque a questão está pedindo que meu resultado seja em metros. E aí as unidades são medidas todas diferentes. São todas medidas, são grandezas diferentes. Então eu tenho aqui o seguinte: decâmetro cúbico, vamos transformar em metros, não é isso? Cúbicos.
Eu tenho ali mais uma unidade que está em quilômetros cúbicos, eu vou ter que transformar também em metros cúbicos. E a última está em hectômetros cúbicos, eu vou ter que transformar. Pronto, então vamos lá. Temos aqui o seguinte. Vamos começar a transformar. Primeiro eu vou transformar todos, depois eu somo. 0,087. Quem está em decâmetro cúbico é o zero. Então, vamos colocar ele aqui. 0. Botei no errado. 0,0087. Vamos transformar em metros cúbicos. A vírgula sai daqui. Ficou 0 à esquerda, não é isso? Então, letra A já vai ficar aqui, ó. 8,7 mais. Vamos pegar o outro. Quilômetros cúbicos. Então, eu tenho 0,0000001. Não é isso? O 2. Então, você vai ter aqui o seguinte. Mas eu vou ter que colocar na parede do 1. Se eu tenho que transformar em metros. Isso, mas aqui eu tenho que completar, porque, ó. Porque eu tenho que completar, tem que ter 3 algarismos em cada unidade. Então, eu completei. Então, qual é o resultado? 1.200, não é isso? Que a vírgula saiu daqui. Esses zeros aqui, ó, na frente ficaram imprestáveis. Ó, servem para nada. 1.200. Menos, vamos transformar o outro. Hectômetros cúbicos. Então, 0,008. O que é que a gente faz? Isso, a vírgula sai daqui agora. Isso. Qual é o resultado? Pronto, agora eu posso fazer. Será? Vamos ver? Então temos aqui o seguinte. 8,7 mais 1.200 dá 1.208,7. Vírgula embaixo de vírgula. Ó. 1.200. Ele é o número inteiro. Mais 8,7, ó. Aqui é como se tivesse zero. 7, vírgula embaixo de vírgula. Ó. Mais. Agora eu vou subtrair de 800. Eu pego daqui mesmo, ó. Menos. Vírgula embaixo de vírgula, ó. 800 é o número inteiro. Desce o 7, a vírgula. Desce o 8, desce o 0. Aqui eu tenho o quê? 12, não é isso? 12 menos 8 dá o quê? 4. Então, menos 800. O quê? Metros. Pronto, gente.